Boa tarde, como estão, doutor Fábio, doutor Pablo? Gente, aqui é a Cláudia da CF, Marketing Digital para a Saúde, e a gente está na nossa terceira live, falando aí sobre várias patologias e coisas que as pessoas têm várias dúvidas, né? Então, esse bate-papo que a gente vem fazendo aí toda segunda-feira às 6 da tarde tem sido muito proveitoso, a gente tem recebido muitas perguntas, muitos agradecimentos, o pessoal está bem feliz. E eu acho muito bacana essa troca, né? Quando os profissionais de saúde, os médicos, se aproximam dos pacientes para falar um pouquinho sobre tudo aquilo que são dúvidas, né? E que muitas vezes, nessa época de pandemia, então as pessoas ficam mais preocupadas e muitas vezes não querem consultar. E a gente lembra que é preciso consultar, não é mesmo? Corretinho. Gente, e hoje nós vamos falar do que nós falamos muito durante a semana, que é a colilitíase ou pedra na vesícula, o cálculo da vesícula. As pessoas têm muitas dúvidas, mandaram muitas perguntas pra gente, então a gente vai estar falando sobre isso. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Cláudia. Contigo, tudo bem, doutor Fábio? Tudo bem. Espero que esteja tudo bem com vocês também. Tudo jóia. Então vamos lá. Gente, o que é esse nome tão estranho? Colilitíase, que a gente conhece por pedra na vesícula, cálculo da vesícula. Conta pra gente aí, doutor Pablo, o que é isso? Bom, acho que para falar de cálculo de vesícula é importante que a gente defina o que é vesícula. Toda vez que a gente vai falar para um paciente, assim, olha, o senhor vai ter que retirar sua vesícula, os pacientes perguntam, sabe, para que serve a vesícula? Para que serve? Vai ser que nem o apêndice, não serve para nada, enfim. É importante que se diga que o apêndice tem a sua função, assim como a vesícula. Para todo mundo entender, a vesícula é como um saco. É um saco que fica aqui junto do fígado, à direita de quem está vendo a live. Tá? E para que serve esse saco? Ele é um armazenador de bile, é um saco de bile. O que acontece? A bile ela é produzida pelo fígado. Acho que é importante se tu conseguir botar a imagem do fígado. Pois é, eu vou pegar aqui, ó. Vesícula, então, biliar e cálculos. Compartilhei aí com o pessoal. Ótimo. Então a bile ela é produzida no fígado. No meio do caminho a gente tem a vesícula e ela cai no duodeno, tá? No momento que a gente não está se alimentando, a bile produzida no fígado, ela passa pelo canal biliar e vai sendo armazenada na vesícula, tá? Durante o período que a gente não se alimenta. Então, a vesícula fica repleta de bile durante esse momento e quando a gente se alimenta, a vesícula, então, ela contrai para aumentar o aporte de bile dentro do intestino, tá? Lembrando que a bile tem alguns componentes, como os ácidos biliares, colesterol, sais de cálcio, água, eletrólitos. E isso vai ser importante quando a gente começar a falar sobre os cálculos. Então, basicamente, quando nós nos alimentamos, há um excesso de bile despejado no intestino por contração da vesícula. Tá? E o que são os cálculos? Então, eventualmente, quando o balanço entre esses componentes da bile dentro da vesícula ele é um pouco modificado, nós vamos falar sobre os fatores de risco, há a formação de cálculos. Tá? É importante que se diga, a maior parte dos cálculos que se formam dentro da vesícula são cálculos de colesterol, mais de 90%, que são os cálculos mais amarelos, digamos assim, e eventualmente tem formação de alguns outros pequenos cálculos, são os cálculos pretos, os cálculos marrons, que podem surgir dentro da vesícula. Então, o cálculo de vesícula é isso, formação de pedras, quando a gente tem um desbalanço desse equilíbrio da bile dentro da vesícula, ocorre a formação desses cálculos. Então, basicamente é isso, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente como é que eles se formam aí. Ah, muito interessante, né? E muitas. Deixa eu voltar aqui pra gente. Tirei então aquela telinha ali, onde a gente estava falando sobre isso. E me diga uma coisa: o que causa esses cálculos na vesícula? É alguma alimentação? Como é que é isso? Eu acho que assim, para poder facilmente a gente entender isso, eu vou lembrar todo mundo de uma brincadeirinha que se fazia no primeiro grau, no segundo grau, para a gente entender solutos e solventes. Né? Então, assim, quando a gente pega um soluto, por
começa a misturar na água, à medida que a gente vai botando mais sal, o sal vai desaparecendo, mas chega um determinado momento que a concentração desse sal aumenta tanto dentro da água que mesmo que a gente mexa a água, ele continua se depositando no fundo, ele aparece no fundo do copo, né? Então, o que aconteceu nesse momento? A gente atingiu a saturação máxima de sais dentro do nosso solvente, que no caso é a água. Uma situação muito semelhante acontece na bile. Então, quando a gente tem uma quantidade de sais biliares e colesterol muito alta, ou a quantidade de solvente diminui muito, por N motivos, a gente tem a precipitação na vesícula, dentro da vesícula, de pequenos sais. Esses sais vão se aglomerando, formam inicialmente uma areia dentro da vesícula, né? Essa areia ela fica mais grossa, forma o chamado barro biliar. Ele compacta esse barro biliar com a gente se mexendo de um lado para o outro. À medida que compacta, forma as pedrinhas e aí começam a crescer as pedras em maiores dimensões dentro da vesícula. Esse, basicamente, é o mecanismo de formação desses cálculos. Bem, vários fatores colaboram para que esse equilíbrio entre solvente e soluto ocorra, né? Então, assim, as mulheres, o sexo feminino tem mais propensão à formação de cálculos na vesícula. História familiar, há um componente genético muito grande, né? Então, a gente tem aí países como, por exemplo, o Chile, em que cerca de um terço das mulheres da população em geral tem pedras na vesícula, né? Então, a incidência é extremamente alta em alguns países do mundo, né? Então, sexo feminino, obesidade, idades acima de 60 anos de idade, hipertensão arterial, perdas rápidas de peso, né? Então, aqueles pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica e perdem rapidamente o peso, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso também, mas esses pacientes são propensos, então, à formação de cálculos na vesícula pela grande quantidade de sais biliares e colesterol, em especial, que eles excretam pela bile, né? Fora isso, são dietas ricas em gordura, em colesterol, pobre em fibras solúveis, favorecem também a formação de pedras na vesícula. Algumas doenças hematológicas ou grandes cirurgias do tubo digestivo, que a gente perde grande quantidade de intestino delgado, e aí, por sua vez, também alguns tipos de cirurgia bariátrica também colaboram para a formação de cálculos na vesícula, né? O diabetes, basicamente, são esses os principais fatores. Me lembrei de uma outra situação agora também, que são os anticoncepcionais, o Orlistat, que também é utilizado para perdas de peso, também colaboram na formação de pedras na vesícula. Então, assim, quando nós temos fatores, além da propensão genética, nós temos fatores que ajudam, que propiciam esse desequilíbrio entre os sais biliares e o nosso solvente natural, ocorre, então, a formação desses cálculos. Ok, é muito interessante, né? E os fatores de risco, né? Tem os fatores de risco para a formação da pedra foram esses que o senhor falou. Exatamente. Tá. Então, assim, e é uma coisa que chama atenção, assim, porque o sexo feminino está muito mais propenso do que o sexo masculino. Sim, exatamente. Oh. E os sintomas? Quais são os sintomas de cálculo na vesícula? Normalmente a gente pensa assim, tô com uma dor abdominal, pode ser cálculo na vesícula? Bom, é importante lembrar da explicação que eu dei da posição da vesícula, porque o principal sintoma é uma dor embaixo da costela aqui à direita. O principal sintoma. Normalmente, isso é uma relação com a função da vesícula, é fácil entender. O paciente come, então como eu expliquei, depois que ele come com o estilo alimentar, a vesícula contrai para jogar bile no intestino. Quando esse paciente tem uma pedra dentro da vesícula, ou barro biliar, ou pequenos cálculos, esse cálculo pode impactar na saída da vesícula. Então, o paciente come, depois de um tempo a vesícula contrai, esse cálculo tenta ser expelido pela vesícula e ele não sai, e ocorre edema da vesícula, e por isso o paciente tem dor, por obstrução da saída da vesícula por algum cálculo. Então, é uma dor que normalmente dá depois de meia hora, uma hora depois o paciente se alimenta, dura aí até 5 horas, 4 horas, então os pacientes dizem, doutor, eu comi um churrasco,
Fiquei bem meia hora, uma hora depois eu tenho uma dor aqui embaixo da costela, uma dor que vai e volta, eventualmente tem náusea, vômito associado, e depois passa, como um passe demais, depois passa, enfim, segue a vida. Eventualmente os pacientes têm sintomas noturnos, acabam se acordando com essa dor de madrugada, uma dor que basicamente é aqui nessa região. Eventualmente pode ser uma dor na boca do estômago, ou só vômitos, tá? Podem ser os sintomas mais característicos dessa patologia. E quanto a sintomas, a gente tem que falar um pouco das complicações, que eventualmente o paciente pode se apresentar no primeiro momento com uma complicação dos cálculos na vesícula. A lembrar, a colecistite, que é quando a vesícula inflama, então o paciente tem essa passagem desse cálculo para a saída da vesícula e ele não sai, pode causar uma inflamação da vesícula e isso é colecistite. Tá? Normalmente o paciente tem uma dor mais lancinante, dura por mais de 5 horas, se associa a febre, a vômitos. Isso deve levar o paciente a procurar a emergência, eventualmente. Então, são sintomas de uma complicação da vesícula. Eventualmente, o paciente pode ficar amarelo, que é quando um cálculo migra da vesícula para o canal da bile e pode obstruir o canal da bile. Então, o paciente pode se apresentar, ao invés de dor, só com um amarelão no rosto, o xixi mais escuro, cor de Coca-Cola, as fezes mais claras. Então, pode ser um cálculo que migrou da vesícula para o canal biliar. E, eventualmente, esse cálculo que migra para o canal biliar, ele pode passar pelo canalzinho do pâncreas, antes de ir para o duodeno. E aí os sintomas são os sintomas de pancreatite, que são basicamente uma dor abdominal, que pode ocorrer mais aqui em andar superior do abdômen e até nas costas. Mas o principal sintoma é vômito. O paciente tem muito vômito. Então, eventualmente, a sintomatologia dos cálculos da vesícula pode se apresentar com as complicações. É importante o paciente saber desses sintomas, que são sintomas que podem ocorrer aí devido às complicações dos cálculos na vesícula, de fato. Ótimo. E me diga uma coisa, e o diagnóstico? Como é que se faz o diagnóstico? Ele é normalmente feito com uma ecografia? Sim, o diagnóstico sempre parte do pressuposto que há necessidade de uma suspeita diagnóstica, né? Então, em cima de um quadro de dor, sempre após se alimentarem, especialmente com alimentos gordurosos. Então, o paciente tem dor, empasticamento, aquele parece que comeu um tijolo, a comida não vai nem para frente nem para trás, né? Então, há sempre forma-se então a suspeita de que esse paciente pode ter pedra na vesícula. Né? Como é que nós vamos fazer esse diagnóstico? Talvez a ecografia é o grande exame que nós temos na atualidade, o exame de ultrassom. É importante a gente lembrar que para que a gente tenha um bom exame de ultrassom, é importante que o paciente tenha pelo menos 4 horas de jejum. Por que isso? Porque se a vesícula não estiver cheia o suficiente com líquido, facilmente pequenas pedrinhas, areia biliar ou até barro biliar passam despercebidos durante o exame. Então, há necessidade, sim, de um jejum, tempo de jejum. Se pede pelo menos 4 horas sempre, mas se o paciente puder estar 6, 8 horas, melhor ainda para fazer o exame de ecografia. Exames como tomografia, ressonância, raramente são utilizados. E em casos bem específicos que a gente vai utilizar esses exames mais ditos sofisticados. Mas, a princípio, como a ecografia é o suficiente. Eu até coloquei aqui na tela um slide que o CAD tem, né, sobre vesícula biliar e cálculos, que é bem interessante, né? Sim. Os cálculos, assim, eles, lembrando, acho que nesse slide tem eles em grande quantidade, até para poder exemplificar bem, Sim. Mas não necessariamente eles vão ter, assim, um número tão grande como estão nas imagens, né? Às vezes pode ser um ou dois cálculos que já, de pequeno tamanho, 3, 4, 5 milímetros, que já é o suficiente para causar uma grande sintomatologia nesses pacientes. Claro. Deixa eu voltar aqui conosco. Ok. Doutor, e me diga uma coisa. Como é feita a cirurgia da vesícula? Eu acho que
para a gente começar a conversar sobre como é feito, a gente podia falar sobre as indicações, até para todo mundo entender, né, qual é a indicação da É verdade. Então, basicamente, assim, a gente indica a cirurgia para a retirada da vesícula biliar quando o paciente tem sintomas, esses sintomas que eu falei agora. Então, o paciente que tem dor abdominal recorrente, depois que se alimenta, se indica a realização da cirurgia. Primeiro, para resolver os sintomas, e segundo, para evitar as complicações que eu falei. Vamos lembrar, inflamação da vesícula, o paciente tem que ficar internado fazendo antibiótico, a coledocolitise, ou seja, o cálculo que migrou da vesícula e ficou no canal biliar, ele pode causar uma complicação chamada colangite, que é uma infecção dentro do canal biliar, você pode ter febre, pode ter um quadro grave. Evitar que ocorra as pancreatites, que eu falei. E basicamente é isso. Então essas são aí as indicações. Retira a vesícula para evitar complicações e melhorar os sintomas. Ponto. Eventualmente, as pessoas perguntam, doutor, eu fiz uma ecografia aqui e descobri um cálculo pequeno e eu não sinto absolutamente nada. O que eu faço? É importante que se diga que, de maneira geral, os pacientes que não têm sintomas não têm indicação cirúrgica. Tá? É importante que se avalie, além da presença de cálculos, algumas características que podem nos levar a indicar a cirurgia, sempre uma avaliação mais individualizada. Cálculos em pacientes jovens, cálculos maiores de 3 centímetros, que se associam um pouco à ocorrência de câncer. Pacientes com aquela vesícula repleta de cálculos também pode se indicar, mesmo que assintomáticos, a cirurgia para evitar as complicações. Pacientes que têm a chamada, que pode acontecer aí na live, alguém está vendo, vesícula em porcelana, que é quando tem a ocorrência de calcificações na parede da vesícula identificadas na ecografia. Os pacientes têm indicação de cirurgia também, mesmo que assintomático, existe um risco de câncer, apesar de ser um risco mais baixo hoje em dia, mas existe um risco da ocorrência de neoplasia de vesícula, então esses pacientes têm indicação. Pacientes que vão para a cirurgia bariátrica, em teoria, que são assintomáticos, não têm indicação, mas os pacientes que têm sintomas antes da cirurgia, o ideal é que a gente retire essa vesícula antes da realização da cirurgia bariátrica. Bom, dada a indicação cirúrgica, a cirurgia da vesícula é feita quase que exclusivamente por via videolaparoscópica, pelos cirurgiões mais experientes. São pequenos furinhos no abdômen, se retira a vesícula, o paciente vai no mesmo dia para casa. Tá? Eventualmente, quando tem uma vesícula mais inflamada, pacientes que têm episódios de policistite, vários episódios de dor, é uma cirurgia que pode demorar um pouco mais de tempo, mas normalmente o paciente faz a cirurgia de manhã, vai embora para casa, já pode voltar rapidamente às suas atividades. Eventualmente, a cirurgia pode ser feita por via aberta, quando tem um processo inflamatório muito agudo, eventualmente se opera o paciente em vigência de policistite, mas a técnica cirúrgica mesmo e os resultados também são ótimos. Então, basicamente é isso. Retira a vesícula inteira. Uma coisa que os pacientes perguntam, se tira os cálculos ou se tira a vesícula? Se tira a vesícula inteira, porque se retirasse apenas os cálculos, o risco é que esses cálculos se formassem de novo após a cirurgia. Então, se retira a vesícula inteira, sem nenhum prejuízo para o paciente, de maneira geral. Sim. Eu até deixei aqui um slide para que o pessoal possa ver, né, da cirurgia de retirada da vesícula biliar. Primeiro ali onde são o que o senhor falou, que são os furinhos, né? E aqui acho que a gente tem uma animação que aí eu vou passar agora, tá, doutor Pablo? Tá. Eu não tô vendo. Peraí que eu vou pegar aqui pro pessoal ver. Acho que também é importante ressaltar, enquanto a Cláudia está colocando, que isso é uma cirurgia rápida, extremamente segura, simples, com um tempo de recuperação muito rápido, mas sempre desde que isso seja feito de forma eletiva. Né? Então, assim, essa rapidez na recuperação, esse baixo risco, é para os pacientes sempre em que a gente realiza a cirurgia sem a presença de inflamação maior, infecções maiores. Né? Quando isso ocorre, presença de pus, grande espessamento da vesícula, conflagração inflamatória na região, as complicações podem aumentar, o tempo de internação do paciente também pode aumentar. Então é importante chamar a atenção de todos que sempre o ideal é correr antes, evitar a complicação, tratando essa vesícula antes.
Deixa eu só voltar aqui, porque eu acho que o nosso vídeo, eu acho que a gente não vai conseguir fazer ele rodar. Deixa eu só ver aqui. E aí eu coloco depois no final para o pessoal ver, tá? Tá bem. Vamos deixar aqui. Voltamos nós aqui. Mas assim, enquanto a gente vai falando, depois no final, então eu vou passar essa animação da cirurgia, certo? Gente, então vamos falar um pouquinho de uma coisa bem séria, que é quando a colelitíase ou o cálculo na vesícula pode resultar em câncer. O câncer de vesícula ele é bem frequente. Sempre é um grande temor do câncer de vesícula, porque infelizmente o câncer de vesícula, se não for o mais, é um dos mais agressivos que existem dentro do tubo digestivo. Então todo o tratamento do câncer de vesícula corresponde a cirurgias de grande porte, um tempo de recuperação prolongado, enfim, é uma cirurgia extremamente complexa quando a gente começa a falar sobre câncer de vesícula. A cirurgia de retirada da vesícula, ainda quando ela não tem complicações maiores, ela previne a degradação, então, dessa vesícula inflamatória em câncer de vesícula. Mas o que vai fazer o que vai propiciar, por que a pedra na vesícula propicia o câncer de vesícula? Porque a pedra na vesícula, ela causa uma irritação no epitélio dessa vesícula. E essa irritação, levada durante muitos e muitos anos, ou seja, uma irritação crônica desse epitélio, favorece que ocorra transformações desse epitélio e, por sua vez, a formação de cânceres ali. Infelizmente, o câncer de vesícula ele tem um diagnóstico muito raro na sua forma precoce. Normalmente, quando a gente faz o diagnóstico de câncer de vesícula, já está numa fase mais avançada. Acho que também é importante ressaltar que o Dr. Pablo falou agora há pouco sobre a vesícula em porcelana, né? Que frequentemente a gente vê isso. A vesícula em porcelana é um dos fatores pré-câncer. Então, a vesícula em porcelana ela é propensa à formação de câncer na vesícula. Por quê? Porque a vesícula em porcelana ela ocorre porque no raio-x, quando a gente faz o raio-x desses pacientes com vesícula em porcelana, se percebe uma área esbranquiçada. Por que essa área é esbranquiçada no raio-x? Porque essa vesícula está cheia, está repleta de depósitos de cálcio. Por que se depositou cálcio dessa vesícula em toda ela, dando formato da vesícula? Pelo processo inflamatório crônico dela. Então, sempre que a gente vê uma vesícula em porcelana, nós estamos falando de um paciente que já tem pedras ali a longa data, que geraram, então, esse processo inflamatório crônico com calcificação da vesícula. E aí, por sua vez, um risco aumentado de câncer de vesícula. Né? Então, esse é o tipo de situação que a gente consegue prevenir. Tem que correr antes. Claro, bem interessante isso. Bom, doutor, e olha só, os pacientes que são operados de cirurgia bariátrica, a gente vê muito assim os pacientes falando, né, que depois de um tempo tem que retirar a vesícula, tem alguns cirurgiões que inclusive retiram a vesícula durante a cirurgia bariátrica. Como é que é isso? Bom, o que acontece? A cirurgia bariátrica ela pode levar, aumenta o risco da formação de cálculos na vesícula, isso é claro, não tem muita discussão. Existem alguns mecanismos, um deles é uma lesão durante a cirurgia, se faz a ressecção do estômago, né? Se faz a lesão do nervo vago, que inerva a vesícula e faz com que ela contraia. Então, o fato da vesícula não contrair direito faz com que ocorra a estase desse líquido dentro da vesícula e a posterior formação de cálculos. A rápida perda de peso, como o Dr. Fábio falou, que é um fator de risco para a formação de cálculos, também auxilia na formação dessas pedras no paciente pós-bariátrico. Então, o risco aumenta 10%, 15% de formação de cálculo no paciente pós-bariátrico. Quanto à realização da cirurgia da vesícula, então, os pacientes que têm já cálculos antes da cirurgia bariátrica, hoje existe uma recomendação
do grupo brasileiro de cirurgia bariátrica que indica que não se faça no mesmo momento, a cirurgia da vesícula e a cirurgia bariátrica. Então, ou faz antes nos pacientes que têm sintomas de cálculo de vesícula, ou faz depois quando eles ocorrerem, porque nem todo paciente vai ter sintoma de cálculo de vesícula, então pode fazer ou antes ou depois, conforme a avaliação do paciente. Tá. E, gente, me diga uma coisa. Quais as complicações? Porque, assim, é uma cirurgia, né? Então, pode haver complicação? Qual a complicação que pode acontecer? Bem, aí nós temos que separar duas situações. Primeiro, as complicações da própria vesícula, ou seja, da colelitise. Então, a colelitise, como o Dr. Pablo falou agora há pouco, ela pode gerar complicações por si só. A própria inflamação da vesícula, que é a colecistite, a pedra e adiante, que tem a coledocolitise, ou seja, ela fica no canal, ou ainda a passagem da pedra gerar uma situação chamada pancreatite, que é uma situação extremamente grave, que é a inflamação do pâncreas. Bem, quando tu leva este paciente a uma cirurgia para retirada da vesícula, frente à presença dessas complicações, o risco de complicações da cirurgia aumenta significativamente, né? Mesmo que seja feito por vídeo. Então, assim, quais seriam as complicações da cirurgia? Quando a cirurgia é realizada de forma eletiva, as complicações são extremamente raras, né? Normalmente vai ser por inflamação de um pequeno pontinho da pele, ou no máximo esse tipo de situação. Claro, não vamos estar aqui falando de catástrofes cirúrgicas por, como é que eu posso dizer, por problemas técnicos que ocorreram durante a cirurgia. Isso é uma situação totalmente à parte, né? Mas a gente pode ter complicações da cirurgia inerentes às complicações que o paciente já tinha. Por exemplo, o paciente vai à cirurgia por pedra na vesícula já com inflamação, ou seja, já com um quadro de colicistite aguda, né? Então, no pós-operatório, eventualmente, pode se formar um abscesso naquela região. Daí que, frequentemente, há necessidade da colocação de um dreno nessa região, quando a gente percebe que durante a cirurgia tem muito pus junto da vesícula. Eventualmente, se o paciente teve uma pancreatite antes da cirurgia, bem, eventualmente pode se formar no pós-operatório algum abscesso junto ao pâncreas. Mas são situações infrequentes, isso não é comum, mesmo após complicações da vesícula. Quer dizer, mesmo após inflamações da vesícula ou inflamações do pâncreas. Isso é infrequente. Ah, tá certo. E como é que é a alimentação? As pessoas podem comer, depois que retira a vesícula, a alimentação é normal? Como é que funciona, assim, as gorduras? Tem algo que a pessoa não pode comer? Bom, a princípio não existe nenhuma restrição alimentar depois que o paciente retira a vesícula, tá? Mas é importante que eu sempre acabo explicando isso para os pacientes, porque depois que retira a vesícula, o paciente não tem mais o saco de bile, que é o aporte de bile após a alimentação. Então a bile vai acabar indo em direção ao intestino de forma quase contínua ou em poucas porções durante o dia. O que acontece? O paciente se alimentar de grandes quantidades de gordura no pós-operatório, sem o aporte de bile decorrente da vesícula, esse paciente pode ter alguns sintomas, como dor abdominal, diarreia. Então é importante que no pós-operatório o paciente saiba dosar a quantidade de alimento, principalmente gorduras, em tudo de avaliar com relação pessoal, até onde ele pode comer. Tá? Eu sempre acabo orientando de maneira que os pacientes reduzam a quantidade de gorduras na dieta no pós-operatório. Mas, de maneira geral, o paciente pode comer de tudo, sem nenhum prejuízo. Ah, legal. E voltar ao trabalho. Isso também é uma coisa importante, né? Eu acho que a questão da volta ao trabalho assim, vai depender do tipo de trabalho que o paciente tem, né? Que ele exerce. Né? Então, assim, é frequente a gente ver no hospital pacientes ainda na sala de recuperação já com um iPad, ou sei, um iPhone, ou sei lá, algum tipo de smartphone, ou até algum computador já trabalhando.
né? Ou já despachando algum tipo de negócio, enfim. Então, assim, para aqueles pacientes que são dependentes muito mais de escritório, de venda, de ensino, ou seja, que não necessitam um esforço físico maior, digo esforço físico maior, qualquer coisa que necessite levantar mais que 5, 10 quilos, a recuperação é praticamente imediata. O paciente tem retorno ao trabalho em 24, 48 horas, na pior das hipóteses, aqueles pacientes mais sensíveis ficam aí 2, 3 dias com certo desconforto na região dos pontos, né? Agora, para aqueles pacientes que já necessitam realizar esforço físico, como por exemplo, vou pegar um exemplo bem prático, um pedreiro, alguém que precisa carregar alguma coisa no supermercado para lá e para cá, enfim, qualquer coisa desse tipo, aí vai depender de novo do que ele está fazendo exatamente. Essa espera para voltar ao trabalho pode oscilar de 1 mês até 3, 4 meses. Você levanta realmente, vou pegar um exemplo, um cara que levante um saco de 40, 50 quilos para carregar cimento, enfim, alguma coisa. Então, ele realmente vai esperar mais tempo para voltar ao trabalho, senão ele arrisca a formação de hérnias em cada um daqueles pontos em que ele fez a videolaparoscopia. Claro. E quanto tempo dura essa cirurgia? É uma cirurgia, de maneira geral, como o Dr. Fábio disse, quando o paciente tem uma indicação eletiva, o paciente com poucos sintomas, a vesícula não é espessada na ecografia, é uma cirurgia rápida. 15, 20 minutos, se retira a vesícula, como a gente falou, o paciente 5, 6 horas está em casa, é uma cirurgia, de maneira geral, rápida. Eventualmente, pacientes que têm sintomas por muito tempo, né, pacientes de 2, 3 anos, eles acabam formando o que a gente chama de policistite crônica. Vários episódios inflamatórios da vesícula, a vesícula se torna espessada, eventualmente tem pus ao redor. Então, são cirurgias que tendem a demorar um pouquinho mais. Mas, de maneira geral, é uma cirurgia rápida. Tá certo. Doutor, me diga uma coisa. Por que alguns pacientes que tiram a vesícula, eles falam, isso até foi uma pergunta que veio pra gente, né? Eles têm diarreia e muitos gases. Bem, vamos lá. Isso antigamente se chamava, antigamente e até hoje se chama de síndrome pós-policistectomia. Nós temos aí, primeiro, isso é muito infrequente, isso não é tão frequente quanto se imaginava antigamente. Mas se sabe hoje em dia que diversos fatores podem gerar estes sintomas, em que antigamente se dizia que tudo era dependente da retirada da vesícula e hoje se sabe que não é. Vamos pegar alguns exemplos primeiro de outras patologias que são confundidas com isso. Então, com muita frequência esses pacientes têm diarreia no pós-operatório, só que eles já tinham algum distúrbio de evacuação antes da cirurgia e que não se valorizou muito, ou não se percebeu, ou ainda não se investigou adequadamente já antes da cirurgia. Como, por exemplo, o paciente tem intolerância ao leite, né? Intolerância a algumas gorduras e, com muita frequência, uma insuficiência exócrina do pâncreas, que após a retirada da vesícula piora ainda mais a insuficiência exócrina do pâncreas, porque o paciente, se antes ele tinha um sintoma meio limítrofe no pós-operatório, ele vai ter esse sintoma exacerbado. Tá? Bem, e aí tem a questão da síndrome pós-policistectomia propriamente dita, que aí é, como o Dr. Pablo falou agora há pouco, é essa inundação constante de bile dentro do nosso intestino delgado, né? Em momentos, aspas, não adequados. Primeiro, assim, é importante que a gente frisar que a nossa flora intestinal, ela, na grande maioria das vezes, na quase totalidade dos pacientes, ela faz esse equilíbrio, né? Nós temos uma modificação no volume de bactérias dentro da nossa flora intestinal que equilibram esse excesso momentâneo de bile e a falta de momentânea de bile no momento de uma alimentação de grande quantidade de gordura. Tá? Mas alguns pacientes sentem falta disso. Bem, para aqueles pacientes que sentem falta disso, o que vai acontecer? Então, fora das alimentações, o paciente, mesmo que ele não se alimente com a alimentação gordurosa, ele passa a ter diarreias. Por quê? Porque essa grande quantidade de bile fora do momento da alimentação causa uma irritação no intestino
e um descontrole, um desequilíbrio da flora intestinal, provocando uma diarreia. Esse paciente que já tem esse seu intestino desequilibrado por esse distúrbio da flora intestinal, quando ele comer alguma gordura e aí precisar um pouquinho mais de bile naquele momento, já vai pegar um intestino desequilibrado e vai piorar mais ainda a diarreia. Isso normalmente se controla com o que se chama de colestiramina. É uma medicação que ajuda a controlar esse distúrbio chamado síndrome pós-colestectomia. Mas eu acho que o mais importante de tudo é não se pensar logo no pós-operatório que isto foi decorrente da cirurgia da vesícula. Na grande maioria das vezes não é. Né? Na grande maioria das vezes é alguma outra patologia que esse paciente tem e que não foi feito o diagnóstico de uma forma correta. Então é importante se identificar com clareza quando isso ocorre, o porquê está ocorrendo a diarreia, para que esse paciente possa receber a medicação adequada e específica para aquela complicação. Certo. Gente, e me diga uma coisa, que a gente se preocupa bastante. A retirada da vesícula faz com que a gente engorde? Na verdade, o que acontece? Uma boa parcela dos pacientes que vêm no consultório com bastante sintoma de cálculo de vesícula como eu expliquei, o paciente come, principalmente gorduras. Doutor, eu como um pastel, como um churrasco e me dói, eu não consigo mais comer, eu fico muito desconfortável. E o paciente para de comer. Você diz, doutor, eu só como uma saladinha, enfim, eventualmente, que é o que não me dá dor. Então, os pacientes acabam emagrecendo. O paciente que tem sintoma recorrente de cálculo de vesícula, o paciente vem, doutor, estou perdendo peso. Enfim. E aí tu retira a vesícula, tu tira o fator causador da dor, e eventualmente vê esse paciente 1 mês, 2 meses depois, e o paciente começa a engordar, porque o paciente volta a comer todo aquele volume de alimento que ele não conseguia anteriormente. Então, de fato, não é a retirada da vesícula que engorda, é o paciente que agora ele pode comer, agora ele pode comer. Aí esse limite. E volta e meia isso acontece, realmente, o paciente acaba engordando pós-operatório, tem que explicar isso. Sim, é verdade. Mas é uma dieta. Mas é que a gente sempre procura um culpado, né, doutor? Quando a gente come demais, quando a gente engorda. E vamos lembrar que assim, chocolate, doces, amanteigados, tudo se implica em gordura, que o paciente não comia antes, né? E aí passa a comer. É verdade. Gente, olha só. Os pacientes que têm cirrose, eles podem operar o cálculo na vesícula? Bem, é uma situação bem complexa isso. Cada paciente deve ser avaliado caso a caso. Mas, assim, é importante antes a gente falar se ele deve ou não deve tirar o cálculo da vesícula, a vesícula com o cálculo, na realidade. Né? Lembrando, só um pequeno parênteses, não se faz apenas a retirada da pedra. Sempre que a gente falar em retirada de cálculo da vesícula, nós estamos incluindo a vesícula. Ou seja, sempre sai vesícula com o cálculo dentro. Tá? Mas sempre que a gente vai estar falando sobre o paciente cirrótico, nós temos que lembrar que esses pacientes eles têm grandes distúrbios de coagulação. Isso não precisa ser só a cirrose, pode-se falar também no paciente que tenha qualquer outra hepatite crônica, por exemplo. Então, a grande maioria desses pacientes tem distúrbios de coagulação e boa parte desses pacientes, algum dia, vai necessitar de um transplante de fígado. Né? Ou pode necessitar de algum transplante de fígado. Bem, aí entra um problema. Por um lado, se eu precipito a cirurgia, eu posso descompensar esse paciente de sua cirrose, e aí fazendo, por exemplo, que ele crie a chamada barriga d'água, que é a CIT, e até venha a falecer desta complicação pós-operatória, ou, eventualmente, a realização da cirurgia pode me complicar, me dificultar a realização do transplante no futuro. Né? E não é só o transplante que a gente tem que pensar. Nós temos também que lembrar que esses pacientes com cirrose e hepatites crônicas, eles têm uma chance aumentada de formação de cânceres no fígado. Então, a retirada eventual e inadvertida de uma vesícula no momento desnecessário pode me complicar, me dificultar um procedimento posterior nessa cirurgia de vesícula. Então, a regra
se a gente pudesse falar assim, o princípio, sempre que a gente tem pedras na vesícula, é evitar a cirurgia. Sempre que nós temos pedras na vesícula no paciente com cirrose, é evitar a cirurgia no primeiro momento. Né? Claro, se esse paciente é muito sintomático, ou se ele mantiver em quadros infecciosos recorrentes, bem, aí não tem outro jeito, tem que se retirar a vesícula antes que ele, daqui a pouco, venha a complicar por um quadro infeccioso. Né? Mas Sim. cada caso tem que ser avaliado. Ah, tá certo. E me diga uma coisa, quando a gente retira a vesícula, a gente perde vitaminas? Não, a princípio não se tem nenhuma relação entre deficiência vitamínica no pós-operatório de cirurgia de vesícula. A princípio não se tem nenhuma relação sobre isso. Isso é uma queixa bem interessante, né, de alguns pacientes. Né? Então, os pacientes, muitas vezes, eles vêm em consultas anos depois de ter retirado a vesícula, com a queixa que eles sempre estão com vitamina D baixa, ou que, enfim, as vitaminas eles vêm sempre se mantendo baixas, né? Cálcio baixo, enfim, né? E muitas vezes alguns colegas taxam isso como sendo decorrente da vesícula. Né? Mas aí entra a importância de nós procurarmos com mais exatidão qual é a outra doença que está por trás disso. Na quase totalidade das vezes a gente vai achar algum tipo de intolerância, como, por exemplo, a intolerância à lactose. Estou dando um dos tantos exemplos, né? Que essa vai gerar a queda das vitaminas. Então, você sabe que intolerância à lactose, à gordura, insuficiência exócrina, enfim, elas vão gerar queda da absorção das vitaminas D, B12, na realidade, a DEC, né? A, D, E e K, né? Enfim, geram gases, né? Geram desconfortos abdominais. Então, é importante a diferenciação disso aí no pós-operatório e não a gente logo querer atribuir isso a uma eventual cirurgia de vesícula que o paciente fez no passado. Sim. Doutor, e me diga uma coisa. Ficar com os olhos, isso é uma pergunta também que a gente recebeu. Ficar com os olhos amarelados ou coceira é uma complicação da falta da vesícula? A princípio, não. O que acontece? O que pode acontecer? Quando a gente fala sobre a cirurgia da retirada da vesícula, uma coisa importante dizer é que, eventualmente, durante a cirurgia, pacientes que têm muitos cálculos, eventualmente, durante a realização da cirurgia, algum cálculo pode migrar para o canal da bile. Porque, às vezes, tem uma vesícula repleta de cálculos e, como se mobiliza essa vesícula durante a cirurgia, algum cálculo pode migrar para dentro do canal biliar, obstruir o canal biliar e o paciente pode ficar amarelo. E, além de ficar amarelo, ele pode ter coceira, que é uma complicação da obstrução do canal da bile. Isso pode ocorrer no pós-operatório, apesar de ser raro, e nós já explicamos isso para os pacientes no pré-operatório. De maneira geral, então, a retirada da vesícula não causa isso. Quando isso acontece depois da cirurgia, os pacientes estão vendo em casa, se isso acontecer de ficar amarelo, ter coceira, tem que pensar ou em cálculo ou alguma complicação da cirurgia, independência do tempo que ocorre a cirurgia. Então, se aconteceu depois da cirurgia, é importante procurar o seu médico, seu cirurgião ou alguma equipe especializada para fazer alguma avaliação. Mas o fato de retirar a vesícula não causa sintomas de obstrução do canal biliar, esse amarelão e coceira. Tá? Vou deixar isso bem, bem claro. É, bem interessante. E me diga uma coisa, uma das perguntas que a gente teve foi, fiz um exame e apareceram pólipos na vesícula. Pólipos e cálculo e pedra é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O pólipo, os cálculos ou pedras, né, eles são aglomerações de cristais ou de colesterol, sais biliares, que vão formar, então, como a gente explicou antes, uma areia, depois um barro biliar, e aí vai compactar, formando as pedrinhas, literalmente, dentro da vesícula. Então, isso são cálculos. O pólipo já não é isso. O pólipo é uma aglomeração de algum tecido anormal dentro da vesícula. Esse tecido anormal, quando tem o potencial de crescimento e aí formação de cânceres de vesícula. Daí sempre o receio dos pólipos de vesícula se tornarem cânceres de vesícula. Eventualmente, nós podemos ter
formação pseudopólipos, são os pólipos de colesterol ou colesterolose, que são tumorações de muco de colesterol ali dentro da vesícula, depósitos aglomerados de colesterol. E aí eles vão formar uma espécie de um pólipo dentro. Né? Esses pólipos de colesterol nunca viram câncer, é impossível virar câncer. Mas normalmente a gente consegue diferenciar bem claramente esses pólipos chamados adenomatoses, que viram câncer de vesícula, podem virar, não é que viram, não se pensei mal, que podem virar câncer de vesícula, dos pólipos chamados pólipos de colesterol. Então é importante diferenciar. Cálculo é uma coisa e pólipo de vesícula é outra coisa. Ah, bem interessante. E a gente confunde mesmo, né, doutor? E me diga uma coisa, temos sempre que operar os pólipos da vesícula? É importante, você falou, às vezes a gente confunde, eventualmente até o radiologista confunde, o ecografista, porque às vezes a diferenciação não é tão fácil. Eventualmente vem um paciente com um diagnóstico de pólipo, se faz a colestectomia, na verdade era um cálculo impactado na parede da vesícula, enfim. Então, às vezes confunde inclusive o radiologista. Bom, mas quanto à indicação da cirurgia para pólipos, tá? O principal fator que a gente avalia é o tamanho do pólipo. Tá? Volta e meia, já recebe pacientes no consultório com variados tamanhos de pólipo, mas claramente, pacientes que se apresentam com pólipo de vesícula de mais ou igual de 1 centímetro, mesmo que tenha cálculo ou que não tenha cálculo, tem indicação de cirurgia. Existe um risco aumentado de câncer nesse pólipo, tá? Um risco aumentado de que seja um pólipo tumoral, realmente, um adenoma que virou câncer, enfim. Então, esses pacientes, 1 centímetro ou acima disso, tem indicação de retirada da vesícula para se avaliar esse pólipo. De novo, mais provável que seja um pólipo benigno, mas eventualmente, sim, o risco fica aumentado conforme o tamanho. Pacientes que têm pólipos entre 6 milímetros e 9 milímetros, aí depende. Depende da presença de cálculos. Isso é um fator número 1. Eventualmente, o ecografista consegue identificar algumas imagens nesse pólipo que podem nos sugerir que esse pólipo deve ser retirado, mas a principal conduta nesses pólipos meio termo, 6 milímetros, 9 milímetros, é acompanhá-los, principalmente se não tem cálculos. Então, o paciente tem um pólipo entre 6 e 9, não tem cálculo, a gente pode acompanhar. Na eventualidade desse pólipo mudar de tamanho, conforme os exames subsequentes, aí sim se indica a retirada desse pólipo. Basicamente, se indica a retirada do pólipo, então, pelo risco de neoplasia. Isso é importante saber. Então, para quem tem uma ecografia em casa e aparecer um pólipo, é importante ficar de olho no tamanho e procurar o seu médico. Eventualmente, tem algumas outras situações que a gente tem que ficar meio de olho. É verdade. É importante também nessa história do crescimento dos pólipos. Hoje em dia, ecografias abdominais são exames de rotina. São feitos como check-up praticamente ao longo de todos os anos. Tá? E aí o que às vezes acontece? Tem um paciente que vem com uma ecografia mostrando um pólipo de 6, 7 milímetros, mas ele tem várias ecografias de 1, 2, 3, 4, 5 anos atrás, sem nada. Zero de pólipos. Ou seja, é um pólipo que saiu do zero, até prova em contrário, e foi para 6, 7 milímetros em questão de 1 ano ou 2. Ou seja, esse é um pólipo que já apresenta crescimento, rápido crescimento, né? Porque não é de um bom comportamento, digamos assim, ele sai de um ano para o outro do 0 para 6. Eventualmente, a gente poderia ficar desconfiado se esse pólipo tivesse apenas uma ecografia prévia não mostrando nada. Mas, com frequência, esses pacientes que fazem vários check-ups ou fazem check-ups anuais, eles têm várias ecografias. Ou seja, nós teríamos que taxar um mau diagnóstico prévio várias vezes para dizer, não, esse ano o cara conseguiu fazer realmente de forma correta uma ecografia. Assim, isso é importante a gente ver o histórico desse paciente, né? Como é que foi o histórico desse doente? E, eventualmente, a gente pode lançar mão de outros exames, né? Também pode fazer uma tomografia, uma ressonância, que pode nos dar mais informações quanto a esse pólipo, quando ele fica um pouco limítrofe na indicação. A ecoendoscopia também pode ser utilizada, a gente falou na live do estômago, se a gente faz uma endoscopia com o ecógrafo na ponta, ele consegue ver algumas características desse pólipo que nos dão mais insumos para indicar ou não a cirurgia desses pacientes. Então, de fato, precisa de uma avaliação especializada. Assim. Claro. A gente pensa que é um assunto tão
comum, né? E quando a gente começa a conversar, olha quanta coisa se falou, né, sobre pedra na vesícula. Uma das coisas também, eu vou colocar um pouquinho na tela o endereço de vocês, tanto em Porto Alegre como em Santa Cruz, porque o pessoal pergunta bastante, né, de uma equipe especializada, uma equipe cirúrgica, então eu vou colocar um pouquinho aqui na tela para o pessoal o endereço de vocês, tanto em Porto Alegre como também em Santa Cruz do Sul. Os telefones ali, né? Tem o WhatsApp, é só falar com a Daiane, marca a sua consulta. Eu acho que o que a gente tem falado em todas as lives e que eu gostaria de repetir aqui é um bate-papo esclarecedor sobre patologias, né, do dia a dia. Mas o paciente que tiver qualquer tipo de dor ou referir algum sintoma que a gente tenha falado na live, que por favor marque uma consulta, porque é claro que diagnóstico é somente numa consulta, né, doutor Fábio? Exatamente. Porque aí a pedra na vesícula é um dos grandes exemplos do nosso dia a dia, porque é uma doença extremamente prevalente, né? Ela normalmente avisa que ela vai complicar com sintomas, ou seja, com desconfortos, dores, mal-estar, antes da primeira complicação acontecer. E daí a importância dos pacientes, quando eles tiverem alguma coisa fora do normal no seu dia a dia após a alimentação, logo procure seu médico, faça exames de forma precoce e evite complicações, no caso, no assunto que nós estamos falando hoje, de pedra na vesícula, né? Então, assim, eventualmente uma cirurgia como tratamento é uma cirurgia rápida, com rápido retorno ao trabalho, pouco desconforto no pós-operatório e resolutivo. Resolve o problema e evita complicações maiores e muitas vezes catastróficas das pedras na vesícula. É verdade. Uma das coisas que eu gostaria, inclusive, né, de falar para o pessoal é exatamente isso. Olha, sentiu algum desconforto, alguma coisa, não deixe de ir no seu médico, procure o médico, marque uma consulta. Em tempos de pandemia, o próprio CAD atende por telemedicina e a gente tem lá o telefone deles à disposição. Eles têm um site que a gente sempre deixa à disposição aqui também, que é o www.centrocirurgiadigestiva.com.br. Então, assim, o que a gente faz aqui é trazer os assuntos, bater um papo com os médicos que sabem como conduzir essas patologias, mas lembre sempre, consultem, agendem, né? Procurem os médicos, esse é o ideal. Bem, gente, da minha parte, queria agradecer. Acho que foi uma live muito esclarecedora, né? Gostaria de pedir para vocês se despedirem do nosso pessoal, que foi bem bacana. A gente vai ter a próxima live aí, que a gente sempre deixa para o pessoal escolher o tema na próxima segunda-feira. E às vezes a gente coloca entre dois temas e os dois temas são extremamente votados. Então, quem sabe a gente não coloca aí até um segundo tema que já foi votado, né, doutor? Olha aí, quem sabe? Eu acho que o importante aqui é a gente tentar discutir e esclarecer a população em geral e os nossos pacientes de uma forma que seja simples e extremamente esclarecedora para eles também, né? Deixo aqui o meu abraço a todos. Enfim, foi sempre um prazer enorme estar aqui conversando contigo e com o Dr. Pablo, e certamente nos encontraremos nos próximos dias para os próximos assuntos. É verdade. Dr. Pablo. Então, bem, até semana que vem também. É um prazer falar para os nossos telespectadores. Chamar assim. Então, até a próxima semana. Votem nos assuntos, por favor, nos ajudem e mandem perguntas. Essa live foi mais legal porque tinha várias perguntas, então é importante que mandem perguntas para nós. É verdade. Gente, muito obrigada, uma boa semana. Tchau para todos. Até lá. Tchau, tchau. Saúde.